paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical online. Hoje com o tema o sofrimento e a restauração de Jó, que é a fragilidade humana e a soberania divina. O tema principal é quem era Jó. Nós vamos fazer uma oração no princípio inicial para começarmos a escola bíblica, porque é sempre bom orar, né? Pai Santo, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade em Tua presença, Senhor, por esta escola bíblica, Senhor, ao qual podemos trazer a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo tome a direção desta aula, tome nossos corações, fale ao Pai melhor aos corações dos Teus servos que estão aí ouvindo, Senhor, juntamente conosco nessa escola bíblica, Pai. Que o Senhor tenha a total autoridade, total direção desta aula, Senhor. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada casa que estará ouvindo esta aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pastor Rogério, ao pastor Anderson, por essa maravilhosa oportunidade de nós entramos nos lares, nossos irmãos e irmãs, com a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com esta revista, começando agora a revista Segunda Aula, A Fragilidade Humana, as lições da CPAD sobre a vida de Jó. Creio que Deus vai falar muito conosco nesta aula, e nós estamos transmitindo nesta noite para que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. O textual da lição está em Jó, capítulo 1, versículo 1, que está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A verdade prática dessa lição é: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A leitura bíblica de classe está em Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Leamos. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de que seus banquetes, enviava Jó o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus, e no seu coração assim o fazia continuamente. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Objetivos específicos que tentaremos chegar nesta lição: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como uma consequência do favor de Deus. E terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para todos nós crentes. Amém? A palavra prosperidade, primeira pergunta que a gente tem que pensar: será que é possível alguém próspero e ao mesmo tempo ter caráter íntegro e piedoso? Será que é possível? Bom, sabemos que a Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ela diz assim, que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Sabemos ainda que isto ocorre devido ao apego que o ser humano tem ao dinheiro e aos bens, né? E tal apego ao dinheiro e aos bens pode aniquilar a integridade e a piedade do ser humano. Haja visto que nós vemos aí tantas pessoas enganando, roubando, matando, muitas vezes até mesmo exterminando os próprios pais por causa do vil metal, por causa do dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a razão de muitos males. O dinheiro não é mal, a riqueza não é mal, mas o amor a ele sim. Amém?
A introdução dessa lição começa assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais, mas uma família sólida, mas mantinha também uma profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida espiritual desse gigante que é Jó. Primeiro parágrafo dessa lição: um homem de caráter irretocável, íntegro, sincero. Quando a gente fala a palavra sincero, me faz me recordar lá na época do antigo do Egito, ali na época dos patriarcas, que o povo precisava de água. Então eles usavam muito jarros para buscar água e carregar água nas costas, porque tinha que ir até o poço, buscar água e trazer. Então logo tinha vendedores de jarros. Muitas vezes esses vendedores, eles compravam jarros por um preço mais barato e rachados. E para que ele pudesse vender na feira, no mercado, eles passavam cera nesses vasos. Só que quando passavam cera e ilustrava, parecia que estava perfeito o vaso. Só que no decorrer de carregar a água, com o calor, a cera derretia e a água vazava. Então quando a gente fala uma pessoa sincera, a palavra original é sincera. Quando a gente fala uma pessoa que é sincera, vem desta ilustração de uma pessoa que não tem rachadura, que está tampada por cera, a pessoa íntegra. Então, toda vez que você ouvir uma palavra sincera, lembre-se, a pessoa que não tem rachadura, que não tem vazamento, a pessoa íntegra, né? E vem da palavra sincera. O caráter define, então, uma pessoa que é verdade, ou uma pessoa verdadeira. Ela é vista, então, a partir dos valores que governam na sua vida interior. Falando de caráter, o que é caráter, então? Caráter é um conjunto de traços relativos à maneira de agir e reagir de cada indivíduo. Cada um de vocês que está me ouvindo aqui hoje tem um caráter. Você pode reagir a determinadas situações de um jeito e outros de outro. Amém? Então, um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa, ela vai determinar qual é a conduta e da sua moralidade. O indivíduo, então, pode ser um bom caráter ou um mau caráter. Por exemplo, se você for um bom caráter e você encontrar uma carteira na rua cheia de dinheiro, você vai procurar o dono. Mas se você for um mau caráter, você vai pegar aquilo lá e falar assim: achei, é meu, e vai botar na bolsa. Então você tem um mau caráter, né? Então nós distinguimos o que é ser caráter, ter um bom caráter. O mau caráter define, então, que uma pessoa é aquela que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, ela não possui valores nobres, ou seja, ela não tem nobreza. É aquela pessoa que tem falhas de caráter. Jó não era um homem sem pecado. Claro que não, porque a palavra diz que todos pecaram em Adão, todos somos pecadores. Logo, Jó era também um pecador. Mas ele tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, nós podemos dizer que o versículo do livro possui vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, já dizemos que ela vem do hebraico da palavra tan, que possui o sentido de inocente, ou seja, sem culpa, ou uma pessoa íntegra. Já no grego, segundo a Septuaginta, o que é a Septuaginta? Septuaginta é uma tradução grega do Testamento hebraico, que foi ali reunido um grupo de judeus em 250 a.C., reuniram-se homens sábios lá próximo da Alexandria em 72 anciões, e eles traduziram o hebraico para o grego, porque havia muitos convertidos gregos que precisavam ter a palavra traduzida para isso. Então, na Septuaginta, no grego, a palavra aletinos remete então ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir
seus deveres para com Deus e para com os homens, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo por ti mesmo. Então Jó cumpria esse mandamento, sem conhecer a palavra como nós conhecemos hoje, né? Um homem íntegro. Segundo subtópico, reto, está no versículo 1. Ele também era um homem reto. A palavra reto do hebraico era ishar, tem o sentido de alguém justo, direito. Já na Septuaginta, de acordo com o grego, é aneptos, possui um sentido de irrepreensível, aquele que não tem como alguém repreender. Ele é tão íntegro, tão sincero, tão reto que não tem, uma pessoa irrepreensível. Isso me faz lembrar quando eu servia, quando era militar, e entrava em forma e tinha que estar barba feita, roupa passada, tudo um vínculo. E para você não ser repreendido, você tem que estar irrepreensível. Então aí eu me lembro disso, que então, para uma pessoa estar irrepreensível, ela tem que estar perfeita, tudo em ordem, né? Então, Jó, capítulo 1, versículo 8, vamos mais fundo ainda sobre esse assunto. Está escrito assim: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E então disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e se desvia de todo o mal. Que maravilha, né? O próprio Deus testemunhar de Jó, que sabe Deus possa testemunhar de você, de mim, como homem e mulher sincero, reto e temente a ele, né? No terceiro subtópico diz: temente a Deus e se desvia do mal. Jó era descrito como alguém temente a Deus, como já lemos, e se desviava do mal. Dá para imaginar, porque se eu estou indo para um lugar e eu sei que o mal está à minha frente, eu creio que Jó ele se desviava, ele passava para o outro lado. E se o mal estivesse do meu lado de cá, ele ia para o outro lado, e assim sucessivamente, né? Se o mal está à minha frente, eu vou para trás. Isso se chama de desviar do mal. Nós não podemos tentar enfrentar o mal, porque se nós enfrentarmos o mal e muitas vezes nós temos uma concupiscência, podemos cair na concupiscência. Temos que fugir do mal e da aparência do mal. A palavra diz: resistir ao diabo. Resistir ao diabo é sujeitar a Deus. E também nós temos que não nos sujeitar e fugir da aparência do mal, porque Deus nos capacita, mas nós não temos força para fugir daquilo que nos aflige, né? Continuando, essas palavras, de acordo com o termo hebraico, sur e are, em hebraico, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Jó era assim. Já na Septuaginta, a palavra do grego é theos ebes, ou seja, e apecho, traduzindo quer dizer que era devotado ao culto a Deus e adorava a Deus. E mantinha-se o mal sempre à distância, ou seja, se o mal estivesse por perto, ele fugia da aparência do mal. Nós temos que seguir esse exemplo, fugir da aparência do mal. Nós nunca podemos dizer: eu vou enfrentar o mal e vou resistir, jamais. Temos que fugir sempre da aparência do mal. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo já praticava. Lá em Provérbios 3:7, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, se você quer ser sábio, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fuja da aparência do mal. Amém? Sintetizando esse primeiro tópico, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quizá nós possamos ser íntegro e tal como Jó. Amém? Começando o segundo tópico, que é um homem sábio e próspero. O homem mais sábio do mundo, que eu tinha dito, foi Salomão. Já descrevera que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. No Antigo Testamento, quando Deus visitou o recém-coroado Salomão, Deus perguntou: Salomão, me peça o que você quer. E Salomão era um rapazinho novo e pediu: Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo, porque eu não sei como conduzir. Eu só quero sabedoria. Deus falou: peça o que você quiser. E Salomão pediu: eu quero sabedoria para governar esse povo. Então Deus falou para ele: Salomão, lá em 1 Reis 3:13, e por que você pedisse somente isso, Salomão? Eu vou te colocar muito mais. Você vai ser próspero e vai ser mais rico de qualquer um semelhante na tua vida, qualquer outro rei.
Então veja, Deus se agradou no coração de Salomão, porque ele pediu sabedoria para conduzir o povo que estava à sua frente. Um homem sábio e próspero, como Salomão, um conselheiro sábio era Jó. Há várias pessoas ricas que nem são sábias, dizendo, existem pessoas que são ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não possuem prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior que todos os outros do Oriente, lá em Jó 1:3. Maior, aqui quer dizer, não pode ser entendido apenas por uma referência de bens materiais, mas também por causa da sua sabedoria. Jó, além de ser rico, ele era sábio. Ele tinha sabedoria e sabia se portar como Deus assim se agrada. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa naquela região. Ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressas em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, ou seja, aquele de pessoas que todo mundo recorria a ele e buscava conselhos, conforme lá está em Jó 29, versículo 20 e 22. Então, Jó era tão sábio, além de ser rico, ele era tão sábio que todas as pessoas à sua volta buscavam ele para pedir informações, pedir direção, né? A pessoa sábia. Que bom ter uma pessoa que sabe se orientar, né? Quantas coisas nós não fizemos por falta de sabedoria, nós erramos porque não tinha quem nos orientasse, né? Mas se tivesse uma pessoa sábia para nos orientar, para nós não errarmos, seria maravilhoso, né? Mas nós temos hoje a sabedoria que Salomão, a sabedoria dos céus, que é a palavra de Deus, está aqui. Segundo subtópico, é um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Esse era um formato da época que era perfeito, né? Imagina que os homens ali eram pessoas que eram braço de trabalho dos homens. Então ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Então Jó tinha uma força de trabalho grande na sua casa. Para o padrão da época era o padrão ideal. Meu pai também teve 7 homens e 3 mulheres, mas não foi Jó. E não teve a sabedoria que Jó teve, né? Porque ele teve muitos problemas, construiu muitas casas e perdeu muitas casas. Mas se tivesse a sabedoria de Jó, ele teria construído muito mais. Quiçá Deus possa nos dar essa sabedoria para nós, né, queridos? Glória a Deus. Em sua fazenda, então, Jó, ele havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, como nós já lemos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele também era tinha muitíssima gente que trabalhava para ele, no versículo 3, né? Então ele era um homem, além de rico, próspero, ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Então ele comandava muitas pessoas. Terceiro subtópico, uma prosperidade baseada no ser. Interessante, né? Jó, portanto, possuía um grande patrimônio de uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e a sua família, seus negócios e, sobretudo, a Deus. Apesar de ser um homem riquíssimo da época, ele tinha uma família próspera e, acima de tudo, ele tinha um relacionamento com Deus impecável. Apesar de ser rico, ele não se focava no ter, mas no ser. A Bíblia nos dá aqui algumas dicas de que com Deus a prosperidade é diferente. Na Bíblia, a prosperidade do mundo é diferente da prosperidade da Bíblia. Por exemplo, no mundo, ter muito dinheiro é ser próspero, ter carro novo é ser próspero, ter fama é ser próspero, ser dono de muitos bens é ser próspero, mas na Bíblia não é bem isso. A prosperidade na palavra de Deus são bênçãos espirituais. Primeiro, as maiores bênçãos são espirituais. Segundo, ser cheio do Espírito Santo é ser próspero. Você pode ter sempre mais de Deus através do Espírito Santo. Você pode conhecer muito mais de Deus através do relacionamento pelo Espírito Santo. Terceiro, abundante graça e paz. O que me adianta eu ter tanto dinheiro se eu não tenho graça e não tenho paz? Ok? O perdão, então, e o amor de Deus não tem limites. Quarto, rico em generosidade. O mundo diz que a alegria era acumular riqueza. E nós na Bíblia nos diz que a alegria é você partilhar. É dando o que você recebe. Quando você
passa a ajudar alguém, você possa ter muito mais alegria e prazer do que você ter um monte de dinheiro guardado. E apesar do que, esse dinheiro que nós guardaremos, para quê? Se eu amontoar riqueza aqui na terra, para que vai adiantar? Se quando eu morrer eu vou levar para o céu? Não vou. Eu vou partir com os bolsos vazios, aliás, eu vou partir para o céu sem nada. Então, o quinto ponto é tesouro no céu. Então, nós temos que guardar tesouros no céu. Que tesouro seria esse? É o amor, a paz, o relacionamento com Deus. Então, Deus quer dar uma vida cheia de verdades, de uma verdadeira prosperidade para você e para mim, que está na sua palavra. Sintetizando esse tópico. Tópico 2. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e por sua prosperidade. Amém? E o terceiro tópico dessa lição é um homem de profunda piedade pessoal. Então Jó era um homem de profunda piedade. Além de ser rico, sábio, ele tinha muita piedade pessoal. Primeiro subtópico, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz bem claro: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Aqui dá para entender que, como eles tinham 7 irmãos, provavelmente, na Bíblia não relata isso, mas dá para tentar entender, dá para conjecturar que eles faziam festas anuais na casa de cada um. Provavelmente podia ser uma festa de aniversário, e todos eles se reuniam nas suas casas e convidavam as suas irmãs que estavam na casa dos pais. E enviavam convites a cada uma das suas irmãs a comerem e beberem com ele, conforme está em Jó 1:4. O ambiente então descrito aqui é um ambiente de família harmoniosa, de forma feliz, que festejava a vida. Ou seja, cristão festeja, cristão é feliz, cristão tem que ter uma harmonia no lar. Então o exemplo de Jó é um exemplo muito bonito para se seguir. De forma alguma, o texto sugere aqui uma dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações, né? Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Não era aquela festa que todo mundo se bebia e se perdia não em farras, não. Era uma festa de confraternização. Por isso que eu acho que deve ser uma festa de aniversário, que comemorava todos os anos em cada um de seus filhos. Segundo subtópico, um homem de moral e piedade. Jó então foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa bem claro que ele tinha uma vida piedosa, conforme está em Jó 1:5. Essa piedade, então, está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro de Jó. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus, sempre, jamais desviando de Deus. Apesar do seu sofrimento, que depois vamos chegar lá nesse sofrimento, não vamos entrar agora aqui, vocês vão ver que Jó jamais blasfemou contra Deus. Essa piedade, então, era a causa da sua dedicação à sua família. Terceiro subtópico, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó, então, era evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Como nós já lemos no começo, lá no versículo 5, sucedia que, tendo decorrido turnos de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia: porventura ele possa ter pecado, meus filhos, porventura eles possam ter blasfemado contra Deus em seu coração. Então assim fazia Jó continuamente. Olha que homem que cuidava dos seus filhos, olha que homem sacerdote do lar, né? Então, como sacerdote do lar, ele cumpria o ritual dos cultos em família. Eu acredito que a vida de Jó era bem próxima ali da vida de Abraão, ou um pouquinho antes, alguns dizem que é depois de Abraão. Eu creio que é muito próximo de Abraão, né? Era na antigo Egito, no Oriente ali, né? Próximo da terra de Moab, ou na terra de Moab, né? O levantar de cedo ou de madrugada, como a expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar que a piedade de Jó, que ele tinha uma grande piedade. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz: ele santificava. O vocábulo português santificava traduz do hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou ser consagrado.
Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Então, se você quer ser consagrado a Deus, ore. Se você é consagrado, você ora. Se você ora, você é consagrado. Então, uma coisa leva a outra. Amém? Quer ser consagrado? Ore mais. E se você orar mais, com certeza você vai ser consagrado. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados, somos instigados a viver uma vida de vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Logo, uma vida de oração. Amém? A síntese desse tópico 3 é: Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada, ou seja, através de uma vida de oração. Eu quero deixar assim, fazer uma conclusão aqui agora, para depois deixar umas perguntas. Concluindo esse texto, destacamos então 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante do Antigo Testamento a partir dessas três matrizes. É possível alguém ser rico e não ter caráter algum. Da mesma forma, é possível alguém possuir valores morais e sem, contudo, esboçar qualquer piedade. Ok? Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos de moral, propriedades, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer Deus intimamente. Se eu não tiver conhecimento de Deus intimamente, eu não vou ser uma pessoa irretocável. Logo, quer ser irretocável? Busque a Deus. Consagre a Deus através da oração. Seja uma pessoa piedosa, com caráter, propriedade, prosperidade e piedade. Deus esteja nos direcionando. Então Jó era assim: íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Que sejamos, seguimos esse exemplo. Amém? Para refletir, tem umas perguntas aqui para nós pensarmos a respeito do que nós lemos sobre a vida de Jó. Primeira pergunta: o que podemos afirmar acerca de Jó? Lembre-se sobre os vasos, sobre a cera que eu falei. O que podemos dizer que Jó era? Uma dica. Segundo, como Jó é descrito no primeiro versículo? Lembra? O que fala de Jó? Jó era referência a Deus. E de que ele se desviava? Terceira, o que fazia Jó um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações? O que ele tinha, tal qual o homem mais assim, invejado por as pessoas que são estudiosas, tinha no passado? O que Jó tinha de importante que as pessoas procuravam ele? Quarto, em que estava estabelecida a prosperidade de Jó? Será que ele tinha tanta riqueza? Será que ele ter dinheiro, que ele era próspero? Reflita. Será que é importante você ter tanto dinheiro e não ter a presença de Deus? Quinto e último, do que o homem Jó foi possuidor? Ele tinha o que de mais forte na vida dele? O que ele tinha? Porque ele era o maior possuidor. Amém? Reflita sobre isso e que Deus possa falar melhor ao seu coração, através do Espírito Santo, que Deus venha prosperar a sua vida, te dar a integridade, a prosperidade e a mesma graça que deu para Jó. Não no sofrimento, porque Jó passou por sofrimento porque Deus tinha um propósito, mas Deus pode te fazer uma pessoa próspera espiritualmente ou fisicamente ou materialmente. Depende da sua busca, da vontade de Deus na sua vida. Faça o melhor, seja íntegro, seja sincero, seja consagrado a Deus, se desvie do mal. Que Deus possa dirigir a sua vida, a sua família, abençoar o seu lar e prosperar tudo aquilo que você colocar as mãos para a glória de Deus. E tenham uma boa noite em nome de Jesus. A paz do Senhor.